Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Essa é a nossa primeira aula aqui do curso de modelagem 3D, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês falar um pouco da interface do 3ds Max, tá? Para quem aí ainda não conhece o programa, não tem nenhum contato com ele, então eu vou fazer uma breve demonstração nessa aula, tá bom? Para mostrar para vocês aí como que funcionam as ferramentas, comandos do 3ds Max, tá? Eu tenho no meu canal do YouTube, inclusive no meu site, dois videozinhos falando um pouco também sobre as ferramentas, sobre a interface do 3ds Max 2020. Então, se você não tem nenhum conhecimento do software, eu recomendo que acesse o site, dê uma olhada nos vídeos, porque eles vão complementar algumas aulas, tá bom? Essa aula aqui eu vou só fazer uma breve introdução. Logicamente também que eu vou estar repassando aí algumas informações bem pertinentes para vocês, à medida que as aulas forem desenvolvendo, tá bom? Nós vamos explorar aí novas ferramentas, tá? Muito bem, então eu estou com o meu 3ds Max aberto, estou trabalhando com a versão 2018, ok? Você pode também, inclusive, trabalhar com outras versões, 2020, 2021, 2019, não tem problema nenhum, porque os comandos que nós vamos utilizar no Max, eles são padrão. Então, são ferramentas nativas do Max que você vai ter aí presente em todas as outras versões, tá? Eu vou trabalhar com alguns scripts, alguns gratuitos, ok? Mas, na verdade, assim, basicamente serão apenas dois scripts que nós vamos trabalhar nessa aula, ao longo desse curso. Então, você não precisa se preocupar aí com relação ao grau de dificuldade, ok? Então, abrindo o Max pela primeira vez, nós vamos nos deparar com essa interface aqui, tá bom? Pode ser que ele esteja um pouquinho diferente da minha, aqui nas viewports aqui, tá? Mas basicamente o que nós vamos ver é o que está aqui. Para quem está acostumado a trabalhar com SketchUp principalmente, pode se assustar já nesse primeiro momento, né? Essa grande quantidade de ferramentas aqui que nós temos no nosso Max, tá? Logicamente que a princípio a gente fica um pouco temeroso, acha que o software é muito difícil de trabalhar, mas não é bem assim, tá bom? Porque muita coisa que tem aqui no Max você não vai utilizar. Lembrando que o Max ele trabalha com modelagem 3D para diversas áreas, ok? Não apenas com a modelagem de arquitetura, né? Mas ele faz animação, faz modelagem de personagens, modelagem de ambientes externos. Então ele é bem completo, então ele acompanha diversas ferramentas. Nós vamos focar apenas naquilo que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, ok? Só lembrando mais uma coisa, essa barra lateral aqui, ó, também não tem na versão do Max de vocês, ok? Essa aqui é a barra do Corona Render, ok? Ó, quando você instala ele. E essa é a barra do V-Ray, que ela aparece após a instalação dele, ok? Então não tem problema, ela provavelmente vai estar nesse formato aqui, assim, essas duas barras aqui, tá? Eu gosto de deixar essas barras aqui na minha lateral, você pode clicar e arrastar, e isso vale, inclusive, para todas as ferramentas que você importar aqui para o 3ds Max. A primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar essa barra lateral aqui, ó. Se você trabalha com um monitor que não é muito grande, que não é aquele widescreen, você precisa otimizar o seu espaço, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu clico bem em cima, deixo pressionado e arrasto, ó, você consegue soltar as barras. Então, eu clico aqui no X, já ganhei esse espaço aqui, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a interface agora, então, ok? Assim que você abre o 3ds Max, você vai se deparar com essas quatro viewports aqui. O que seriam elas? Elas são os complementos para que você possa visualizar o seu modelo 3D. Ok? Nós temos aqui essa viewport, que é a Perspective, que é a padrão. Depois nós temos aqui a viewport Front, né, que é a vista de frente. A Top, que é a vista do topo. E a Left, que é a vista da esquerda. Tem gente que gosta de trabalhar com essas quatro viewports abertas, principalmente quem está iniciando e quem está aprendendo a trabalhar com Max, tá? E tem gente que trabalha só com uma viewport. Como que eu faço para deixar uma viewport ou as quatro viewports? Você vai selecionar a viewport que você quer
né, com o botão esquerdo do mouse, aí você vai ver aqui nessa setinha aqui, ó, Maximize Viewport Toggle. Clica nela, ele vai maximizar a viewport que você vai trabalhar. Clica nela novamente, ele volta. Se você selecionar a viewport do topo, por exemplo, ele vai maximizar a viewport do topo, tá bom? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com as 4 viewports. Prefiro trabalhar apenas com uma. Facilita demais o meu trabalho, porque eu gosto de organizar as coisas do meu jeito, entendeu? Você pode deixar organizado o 3ds Max de acordo com a sua forma que você trabalha. Então, por exemplo, para mim é mais produtivo trabalhar apenas com uma viewport. Assim. E aí, quando eu quero, por exemplo, visualizar as vistas de topo, de lateral, eu utilizo as teclas de atalho. Por exemplo, aqui eu vou desenhar uma box. Eu quero visualizar o topo. Eu vou na letra T de top, aqui. F de front, L de left. Ok? Então, as primeiras letras que iniciam o nome é a tecla de atalho. Para voltar para a perspectiva, pressiona a letra P de perspective. Então, essas teclas de atalho, elas são padrão no Max, tá? Já vem configuradas. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Estou aqui trabalhando, pressiono a letra T, volto para a letra P de perspectiva, vou para a letra F de front. Então, isso facilita demais o meu trabalho. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Se você acha que é melhor trabalhar com as 4 viewports, não tem problema nenhum, ok? Outra coisa, quando você está trabalhando com as viewports, você pode perceber que somente uma delas você consegue visualizar o objeto em 3D. As outras demais, ó, você visualiza o projeto no estilo de wireframe, tá? Isso é padrão também, mas você pode mudar aqui, ó, clicando com o botão esquerdo do mouse, você pode alterar o estilo visual da sua viewport, ok? Isso vale para todas, ó, Default, Wireframe, quer ver, ó, está, Hidden Line. Hidden Line é diferente do Wireframe, tá bom, gente? E essas alterações aqui, essas configurações, você também tem algumas teclas de atalho, a mais comum é F3, ó. Pressionando F3, você já muda automaticamente para o estilo wireframe. Então, por isso que eu falo, eu gosto, por exemplo, de trabalhar só com uma viewport, que daí eu utilizo as teclas de atalho para visualizar. Para mim é mais fácil. Então, assim, ó, nós temos algumas teclas de atalho aqui. Ó. F3 você visualiza o wireframe e F4 ativa a Edge Faces, tá bom? Que demonstram onde estão essas arestas aqui, tá? Falando uma linguagem para quem trabalha com o SketchUp, né? Seriam as faces e seriam aqui as arestas. Então você consegue visualizar as arestas pressionando F4. É importante você entender isso porque essas arestas, em determinado momento da modelagem, elas vão ser muito importantes você conseguir visualizar, que vai facilitar aqui para você selecionar o seu objeto, tá bom? Também nós temos teclas de atalho, tá? Falei agora, né, das visualizações, ok? Temos também algumas outras configurações que aparecem aqui. Por exemplo, vou desenhar um box e provavelmente o seu vai estar com essa tecla aqui, ó, né? Opa, peraí. Com esse selecionado em torno do seu box, ok? Ó, você pode desativar ele, tá? Esse aqui é o chamado de, acho que é Bounding Box, se eu não me engano. É uma seleção que ele utiliza para você visualizar o objeto que você está selecionando no momento, tá? Eu particularmente não gosto dessa caixinha aqui em torno do meu objeto, tá? Porque às vezes ele atrapalha. Então você pode pressionar a tecla J que ele vai desabilitar, tá bom? Outra coisa é essa tecla aqui, ó. Tá vendo? Ó, que quando você seleciona o objeto aparece esse contorno em azul. Provavelmente ele já vai vir configurado padrão no seu 3ds Max, tá? Você desabilita essa seleção na letra D. Ó, ele aparece aqui o Disable.
vou pressionar o D, ele some ali, tá bom? Então, se você acha que esse contorno azul às vezes atrapalha, e às vezes quando você está trabalhando com uma cena muito complexa, ele realmente atrapalha. Tá? Mas, por exemplo, serve para você visualizar onde está o objeto lá atrás de outro objeto. Né? Por exemplo, você tem uma parede, você tem uma cama, aí você quer selecionar a cabeceira da cama ou o rodapé, você sabe por onde ele está passando atrás dos outros objetos, tá bom? Então, isso ó, facilita bastante. Letra D. Vamos atirar e vamos tirar. Também é muito comum, para quem não conhece 3ds Max, né? Se atrapalhar um pouco com essa gradezinha aqui do fundo, tá? Essa grade, ela serve para a gente ter uma referência de escala, então você usa essas gradezinhas como referência, tá? E esse ponto aqui, ó, onde encontra essas duas linhas pretas, a gente chama de marco zero, tá? É o ponto zero central do 3ds Max. É o mesmo ponto que você está acostumado a visualizar lá no SketchUp, né? Quando você encontra lá os eixos azul e verde, né? E vermelho lá do SketchUp, é o mesmo princípio. É o ponto zero do AutoCAD e aqui é o ponto zero do 3ds Max. Então esse centro aqui é onde devem ficar o centro do seu projeto, tá? Eu vou explicar isso mais para frente, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer agora, nesse momento, é que quando você afasta, ó, essa grade ela muda de tamanho. Então, às vezes, ela fica muito poluída aqui a informação. Você pode desabilitar ela pressionando a tecla G de grade, ok? Ó, G de grade, literalmente, tá bom? Você pode desabilitar ela. Não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Antes de a gente voltar, começar efetivamente a trabalhar, a gente precisa fazer algumas configuraçõezinhas aqui para não perder a linha aqui, tá? O Max ele tem uma vantagem que você faz uma configuração e você configura ele apenas uma vez, tá? E aí, a partir do momento que você começar a utilizar ele das outras vezes, ele vai estar salvo sempre a mesma configuração. A primeira coisa que você precisa visualizar, porque antigamente, nas versões anteriores do 3ds Max, ele não vinha configurado. Eu não lembro se a partir de 2018 ele já veio configurado, mas é bom você vir aqui acompanhar comigo. Aqui na aba Rendering, nós vamos aqui na opção Gamma e LUT Setup. Você vai clicar nele. Veja se está ativada aqui a opção Enable Gamma and LUT Correction, ok? E se está aqui ativada a opção Gamma 2,2. Se não tiver, você ativa, digita esse valor 2,2, tá? E ativa essas opções aqui, ó, Effect Color Selector e Effect Material Editor. Porque ele vai corrigir a luz com a gama correta e aí você vai visualizar os teus materiais e as suas cores de forma correta. Tá? E aí na hora de renderizar você não vai ter problema nenhum com essa visualização desse material. Faça isso e clique em OK. Feito isso, o próximo passo Outro passo importante que você precisa fazer é definir a unidade de trabalho. Isso é muito importante, tá? Porque cada trabalho que você faz, o 3ds Max ele trabalha com uma escala padrão. Dentro do AutoCAD, você trabalha com outra escala. Dentro do SketchUp, você trabalha com outra escala. Então, quando você vai importar esses arquivos, você precisa entender que essas escalas elas precisam conversar para que você importe um bloco, um projeto dentro do tamanho real dele, tá bom? Então isso é muito importante. Como que a gente faz isso? Você vem no menu Customize primeiro, ok? Vem aqui em Unit Setup e aqui, ó, nós vamos visualizar a escala de trabalho. Aqui diz apenas Display Unit Scale. Então você vai ativar a opção Metric e vai botar aqui centímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai visualizar todas as unidades em centímetros. Por exemplo, aqui ó, no box, deixa eu fechar aqui. Vou desenhar um box, deixa eu ativar meu grid aqui. Ó, opa, box, vou botar aqui um valor qualquer. E aqui do lado, ó, você está visualizando as unidades que eu estou trabalhando. Então, meu box tem, vou deixar ele aqui 5 por 5 por 5, tá?
5 de largura, 5 de profundidade e 5 de altura. Esse é meu box. Então eu tenho aqui unidades em centímetros que me fala a medida do bloco que eu estou trabalhando, ok? Isso acontece porque eu estou trabalhando aqui, Customize, né? Unit Setup, porque eu estou trabalhando aqui com essa medida de métrica. Se eu mudar para milímetros aqui, dá um OK, ó, ele já mudou aqui para milímetros, tá bom? Eu gosto de trabalhar com as unidades em centímetros, porque eu trabalho com anteriores, tá? E aí isso aqui ajuda bastante. Porém, o que vai definir de fato a medida que eu estou trabalhando está aqui dentro, a System Unit Setup. Você vai clicar nele e aqui ele está como milímetros. Vou deixar padrão como milímetros, tá? Você pode mudar às vezes para centímetros, ok? Mas eu vou deixar nesse padrão porque eu trabalho com essa configuração e os arquivos do 3ds do AutoCAD que eu trabalho, eu importo ele já vem na escala correta. Porque meus projetos no Max eu trabalho, no AutoCAD eu trabalho eles com metros, tá? Então nessa conversão ele fica certinho ali para a gente importar. Mas vamos deixar como está, ok, não tem problema. Aí você pergunta, mas como que eu vou saber qual a escala que eu vou trabalhar, que o cliente me mandou o projeto do AutoCAD? Como que eu vou saber qual a escala que ele trabalha? Eu vou explicar, né, na próxima aula, quando a gente for importar o arquivo DWG, que mesmo você não sabendo a escala da unidade lá que o teu cliente te mandou o projeto ele trabalhou, você consegue ajustar, tirar a medida ali da parede para ver se você importou ele da forma correta, tá bom? Então mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar no 3ds Max são as teclas de atalho. Eu trabalho 90% da minha modelagem, eu utilizo as teclas de atalho, tá bom? Você tem vários comandos aqui, vários menus que nós vamos estar utilizando para a gente poder trabalhar com as ferramentas, ok? O principal é esse aqui, ó, menu Modifier, ok? Ó, ele tem uma lista enorme de modificadores para você trabalhar em cima da sua modelagem. Eles têm, tá? Você pode criar atalhos para esses menus aqui, para aquelas ferramentas mais comuns que você trabalha no dia a dia. Também a gente cria atalhos para alguns comandos do Max, por exemplo, para salvar um arquivo, você vai ter que ir lá no menu, File, Save ou Save As, ok? O Save ele já tem o padrão aqui, a tecla de atalho Ctrl S. Então, tendo isso como base, você pode entender que você pode configurar a tecla de atalho para os comandos que você vai utilizar. E a gente vai utilizar muitos comandos aqui no 3ds Max, que é super importante você aprender a utilizar eles da forma correta. Então, por exemplo, um comando que eu utilizo muito é o comando de agrupar. Eu tenho aqui o Group. Essa tecla de atalho aqui, ó, Ctrl G, foi eu que configurei. Por quê? Porque eu estou sempre trabalhando, agrupando alguns objetos. Então, eu tenho aqui alguns objetos. Ok, vou deixar aqui, ó. E eu quero agrupar eles. Então, eu seleciono aqui, ó. E se eu não tivesse minha tecla de atalho, eu teria que vir aqui, grupo, e gerar um grupo. Ok? Posso vir aqui, ó, grupo, ungroup. Se eu selecionar eles, eu posso usar uma tecla de atalho, Ctrl G. É mais fácil para mim, tá bom? De trabalhar dessa forma. Outro comando super importante que a gente vai utilizar assim, diariamente é o comando de importar. Então você tem aqui o File, Import. Aí você tem as opções de importes aqui. Então toda vez que você precisar, por exemplo, importar um arquivo de AutoCAD, você vai ter que vir em File, Import e Import novamente. E aí ele vai importar o arquivo. Eu tenho o Ctrl Alt I, que é mais fácil, porque não preciso estar vindo aqui no File. Outro comando que você vai utilizar sempre, o File, Import Merge. O Merge serve para você importar os blocos, seja blocos de 3ds Max, seja blocos de
de SketchUp, FBX, qualquer tipo de bloco que você vai inserir na sua cena, você vai vir através do Merge, ok? O Import você vai utilizar para importar arquivos DWG. Então, toda vez que você precisar inserir um bloco aqui, imagina você está com a cena aqui, você vai ter que File, Import, Merge, você perde muito tempo. Aqui, ó, Shift G, ó, M, você já vem, opa, peraí que eu esqueci, abrir. Então você já vem diretamente na ferramenta que você vai trabalhar, ok? Então assim, teclas de atalho eu utilizo sempre. Inclusive nas aulas que eu vou passar, eu vou estar utilizando algumas teclas de atalho. Então é bom que você aprenda a utilizar elas já para você otimizar o seu tempo, tá bom? Outra coisa muito importante são as teclas de atalho, os atalhos das ferramentas que a gente vai trabalhar. As ferramentas eu vou criar o atalho à medida que nós formos utilizando, tá bom? Para que você entenda como que funciona. Mas você já vai estar se perguntando aqui, como que eu faço para alterar essas teclas de atalho já para deixar meu 3ds Max configurado? É super simples. Por exemplo, você vem aqui na barrinha aqui, ó, você clica em qualquer lugar com o botão direito, aí vai aparecer aqui o menu Customize. Ou você pode vir aqui, ó, Customize, tá? E você utiliza Customize User Interface. Vamos abrir. Vai dar uma demoradinha aqui, abriu. O PC está meio lento, mas tá tudo bem. Então nós temos aqui. Repare que nós temos vários menuzinhos aqui em cima, tá bom? Então cada menuzinho desse você vai ter uma configuração específica. Nós temos aqui a configuração das teclas de atalho do keyboard, né? Teclado. Então, por exemplo, como eu falei antes, eu quero fazer a tecla de atalho para import arquivo. Você vem aqui, ó, e aí você vai lá na letra I de import. Eu já digito a letra I, ó, que ele já pega direto. Se você procurar a letra P, ó, você digita a letra P, letra T, a letra A, ele já abre aqui a primeira letra. E aí, se você quiser pesquisar ainda mais rápido, por exemplo, import, vou no IM, ó, ele já achou aqui, ó, entendeu? Então isso já facilita ainda mais a sua busca aqui quando você quiser buscar algum comando aqui. Por exemplo, aqui, import file. Eu tenho aqui configurado Ctrl Alt I. Então você seleciona ele, vem aqui no Hotkey, tecla de atalho, e põe a tecla que você quer. Por exemplo, eu quero usar o Ctrl I. Se você utilizar o Ctrl I, ele vai mostrar que ele já tem um comando aqui, ó, atribuído a essa tecla de atalho. Então você tem que ter cuidado de não tirar uma tecla de atalho que você vai usar depois e aí você não conseguir encontrar o comando. Então, por exemplo, a Ctrl I já tem. Não vou tirar essa configuração. Então, eu vou lá para o meu Ctrl Alt I. Já tem como import file, porque eu mesmo usei. E aí você dá um assign. Pronto. Assimilou aqui. Eu quero import merge. Você vem aqui na letra ME de merge. Está aqui. Aqui eu tenho, ó, merge file. Então, shift e M. Ok? Aí você dá um assign. Group. GR. Aí você já vem aqui, ó. Group. Ó. Ctrl G é o que eu uso. Então, eu vou aqui, Ctrl G. Assign. Outra ferramenta que eu uso bastante a tecla de atalho, já vou mostrar para vocês, é o Select. Ok? Opa, fiz errado, SE. Cadê? Não tem aqui? Aqui. Ele não achou, mas tudo bem. É o Select Object, tá bom, pessoal? LMNOPQ. Onde que nós estamos? Aqui. Select Object. Esse Select Object eu gosto de usar a barra de espaço. É muito importante você ter essa ferramenta ativada, porque ela vai facilitar na hora de você trocar de ferramenta, tá bom? Eu vou explicar para vocês como que funciona. Feito isso, ó, assim que você selecionou as teclas de atalho, você tem que salvar ela primeiramente, tá?
para você não perder essa configuração, tá? Então você salva, você pode inclusive achar uma pastinha. Vou pôr aqui na minha pastinha 3D Castro. Vou criar uma pastinha aqui, ó. Setagem Max 2018. Porque quando você você salva, você precisa deixar. Não é bom você salvar em cima da configuração padrão, tá? Em cima do padrão do 3ds Max. Você clica cria uma pastinha e salva ele. Porque se um dia der algum problema, você tem que formatar o computador ou reinstalar o 3ds Max, você consegue dar aqui o load e buscar a setagem que você fez na sua pastinha que você deixou separado, tá? Se você reinstalar o Max e salvar lá no padrão, ele vai zerar a tua configuração e você vai ter que refazer tudo novamente. Então não compensa às vezes, né, você substituir o padrão do Max. Aí você salva numa pastinha, download quando precisar e você vai estar sempre salvo lá. Repare que nós temos aqui outros comandos, tá? Por exemplo, toolbars. Então, cada vez que você fizer uma configuração no setor, eu estou fazendo configuração de keyboard, eu vou salvar o keyboard. Depois que você fizer o toolbars, que são as barras de menus, que isso aqui nós vamos trabalhar bastante, você vai ter que salvar ele. Então, cada bin aqui é um save independente do outro, tá? Feito isso, eu vou fechar aqui. Pronto. O que eu queria dizer antes, por que eu queria utilizar o Select Object com tecla de atalho de Space? Por causa disso. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui numa box. E aí eu faço aqui uma esfera. E aí eu tenho essas ferramentinhas aqui de cima que são super importantes, tá bom? Então eu tenho aqui dois objetos, tá? Esse primeiro aqui, ó, é o Select Object, que é o que nós utilizamos. Então eu utilizo esse aqui como barra de tecla de atalho, a barra de espaço, tá bom? Depois nós temos aqui o Select by Name, que é bom utilizar, mas eu utilizo quando, né, tem bastante configuração, uma modelagem mais complexa, então você pode selecionar através do nome. Essa seleção aqui, ó, retangular Select Region, que é essa daqui, ó, tá bom? Ó, se você deixar pressionado o botão esquerdo do mouse, você vai ter as outras opções aqui, ó. O padrão que eu uso é a retangular e o círculo. Esse círculo, né, é bem interessante, tá bom? Nós vamos utilizar em algum momento e aí você vai entender por que ele é interessante a gente utilizar. Ok? Aqui, ó, nós temos uma tecla de atalho para alterar esse modo de seleção aqui, ó, que é a letra Q de queijo. Ó, você pressionando o Q, ó, ele vai mudando. Então, cuidado que às vezes você está trabalhando e aí você pode pressionar sem querer e você não entende o que está acontecendo. É por causa dessa seleção aqui. Daí você vai ou pressionando o Q ou deixa pressionado e vem até aqui, tá bom? Essa outra aqui, ó, é o modo de seleção de Window Crossing, por exemplo, ó. Vou selecionar a bola aqui, ó. Vou passar aqui, encostei nela, ele selecionou. Se eu selecionar aqui, ó, ativar essa opção, ele só vai selecionar o que estiver totalmente dentro do meu campo de seleção. Isso é legal, porque se você tem um objeto pequeno que você quer selecionar, mas você não quer selecionar os demais objetos, ó, você ativa aqui, ó, e aí ele só vai selecionar o que estiver dentro da seleção. Então você seleciona só os objetos menores e não seleciona os objetos maiores. Isso também é muito útil, ok? Bom, feito isso, nós temos esse comando aqui, Select Move. Você clicando nele, ó, você vai conseguir mover o seu objeto, tá? Através desses pontos aqui, ó. Então no eixo Z, no eixo Y e no eixo X. Ele trava, você não consegue mover ele para os outros lados. Se você selecionar o centro, você move ele para qualquer posição. Então, o que eu quis dizer aquela hora de criar uma tecla de atalho? Por exemplo, eu estou mexendo aqui com o comando mover. E aí, às vezes, eu tenho muito objeto na cena e quando você clica em outro objeto, ele mantém o comando mover. Então, às vezes, você clica e sem querer não percebe, você arrasta um objeto sem querer, ó. Tá vendo?
E aí o que acontece? Aí você vai ter que arrumar novamente. Então se você está selecionando mover aqui, você terminou esse comando, você já parte direto para o Select Object. E aí eu utilizo a tecla de atalho. Ó. Pá, entendeu? Ó, clicou no mover, movi, já seleciono a tecla de atalho do Select Object e aí eu já volto para o meu modo de seleção de objetos sem deixar ativado o comando mover. Aí eu não corro risco de mover nenhum objeto por engano, tá? O Select Object também tem, né, Select Move, no caso, também tem tecla de atalho, esse já vem padrão, que é o W, tá bom? Ó, W, né? Então tá aqui o W, ele é a tecla de atalho do Select Move. Também temos o Select and Rotate, que você vai girar o seu objeto, ok? Ó. Como que você vai trabalhar com Select and Rotate? Você vai utilizar essas linhas aqui como referência. Então, ó, você utiliza o eixo, esse eixo aqui e esse eixo aqui para rotacionar o seu objeto, tá bom? A mesma coisa, quando você utiliza o comando, o Max não tira ele, ó, você continua utilizando o comando. Então, para não rotacionar nenhum objeto por engano, você barra de espaço. Qual é a tecla de atalho do Rotate? É a letra E, tá bom? E de escola. Ó, você consegue rotacionar. Por exemplo, isso aqui é muito comum. Eu rotacionei ele do jeito errado. Nossa, e agora o que eu faço? Gente, Ctrl Z. Tá bom? Tudo que você fizer por engano, ó, nossa, eu rotacionei errado. Você dá Ctrl Z. Tá? Pode dar Ctrl Z para você não perder, desfazer a automação que você fez aqui. Você pode utilizar ele sem medo, tá bom? Outro comando, Select e Scale, super importante esse comando. Ó. Você consegue aqui ó, escalonar o seu objeto né, nesses três eixos aqui. Ó. Por exemplo, eu quero usar só o eixo Z, só o eixo Y, só o eixo X. Né? Ou você quer usar um Scale uniforme, você vem no centro aqui, deixa pressionado ó, e arrasta. Tá? Então, esse você dá um Scale de maneira uniforme. O Scale ele tem essas proporções aqui. Ó. Então, por exemplo, eu tenho essa proporção, que é a escala uniforme. Se você deixar pressionado aqui o botão esquerdo do mouse, arrastar aqui você tem essa proporção, tá bom? Aqui é um Scale não uniforme. Ó. Que tecnicamente eu não sei para que serve. E temos o Scale, este aqui que é o chamado Squash, que é um Scale bem difícil de trabalhar. Ó, tá vendo? Não serve para nada no nosso dia a dia. Sempre deixo no Scale uniforme, tá bom? Sempre. Então a tecla de atalho do Scale é R, ok? Vamos revisar. Tecla de atalho para o método de seleção é a letra Q, de queijo, ok? Select Object é a barra de espaço. Select Move, W. Select esqueci o nome aqui, Rotate, né? É a letra E e o R de Scale, ok? Deixa eu deixar no padrão aqui. Bom, outra coisa super importante que você precisa entender são essas duas pecinhas aqui. Na verdade, são três, tá? Snap Toggle, Angle Snap Toggle e Percent Snap Toggle, tá? Essas três ferramentinhas aqui, elas são a base da sua modelagem. Elas vão te auxiliar e vão ser muito úteis para a gente poder trabalhar de maneira correta dentro do 3ds Max. Então, para que elas servem? Elas servem basicamente para isso. Quer ver? Está do topo. Vou pegar aqui um comando linha. Vou desenhar uma linha aqui. Estou desenhando, estou desenhando, estou desenhando. Vamos supor que eu estou desenhando aqui uma base qualquer para eu fazer um piso ou qualquer coisa, tá bom? Independente do que seja. E aí eu quero alinhar esse final aqui, eu quero que fique alinhado com essa linha aqui, ó, tá vendo? Que eu não tenho nenhuma referência para fechar aqui, ó, meu objeto. Ó,
eu não consegui alinhar essa ponta com essa, tá? Aí o pessoal fica perguntando, nossa, mas como que eu faço para fazer isso? Você vem aqui no comando line, ó, você clica nela, e aí você desenha. Se você deixar só alinhar, ó, tá vendo que eu não tenho nenhuma precisão da minha linha? Como que eu vou saber que eu estou fazendo uma linha reta? Por exemplo, você usa o Shift. O Shift ele trava, ó, no eixo, então você só consegue fazer a linha nos eixos X e Y, tá? Isso é muito útil, aí você tem 100% de certeza que você está trabalhando com uma linha reta, né? Você não está trabalhando com uma linha torta assim. Então, deixa o Shift pressionado, ó, você desenha, vai mantendo o Shift e vai clicando onde você quer fazer o seu desenho. E aí tem uma hora que você precisa fechar esse desenho para que ele encoste aqui nessa linha. Então você não tem uma precisão, ó, de como deixar essa linha bater aqui na curva certinha para dar esse ângulo aqui de 90 graus. Ó. Tá vendo? Aqui está reto, aqui não está. Ok? Então, o Max você consegue ter precisão para isso. E são essas 3 ferramentinhas aqui que vão te ajudar a trabalhar com essa precisão que você precisa. Por exemplo, se você deixar pressionado aqui, você tem essas 3 configurações. O Snap 2, 2.5 e 3. Eu utilizo essas duas opções aqui, o 2.5 e o 3. O que significa? 2.5 você vai estar trabalhando no eixo 2D. Tá? Então, tudo que é 2D você trabalha com 2.5. E quando você estiver trabalhando, por exemplo, numa vista 3D, numa perspectiva, você utiliza esse Snap. Mas o que é esse Snap? Vou ativar ele. Vou clicar com o botão direito nele aqui. E aqui ó, você tem essas opções aqui. Ó, Grid Points, Pivô, Perpendicular. Eu deixo ativado por padrão o Vertex, que é super importante. Esse é o mais importante de todos. Tá? Aí depois nós temos a Tangente, Endpoint e Midpoint. Essas aqui eu gosto de deixar selecionado também. Pode deixar selecionado do jeito que está. E aqui em Options, você clica aqui, ó, você vai ativar essa opção de baixo aqui, ó, Enable X Contrast. Isso é super importante, tá? Deixa ativada essa opção. Feito isso, você pode fechar, pega a linha Line, deixa ativado aqui o 2.5, clica nele, tá vendo que ele já apareceu um pontinho? Aí eu vou fazer meu desenho novamente. De qualquer forma, ó, deixa o Shift pressionado, ok? Para fazer o desenho. E agora eu vou trazer para cá, ó. Tá vendo que agora, se eu trouxer para cá, ó, ele me indica, ó, o ponto que eu vou encostar aqui nesse snap, ó. Ele meio que trava. Feito isso, eu clico e arrasto e encosto. Ó. Ele fechou o snap certinho, tá bom? Então, se você passar o cursor em cima, ó, ele vai meio que mostrar para você onde estão os vértices da linha e os midpoint dela. Ó. Esse é o centro de cada linha. Se eu for aqui, ó, botão direito, e desativar, por exemplo, o midpoint, ó, ele já desativou. Então, eu tenho só os vértices. Deixa eu mostrar os vértices para vocês. Ó. Essas bolinhas aqui, ó. Isso são os vértices, tá bom? Então, ó, eu consigo pegar outra linha aqui para fazer. Ó, ele consegue selecionar onde tem vértice, tá? Botão direito aqui, vou ativar o midpoint. Aí ele demonstrou aqui. Ok? Outra coisa, eu vou pegar o line novamente. Vou fazer aqui um outro desenho. E aí vamos supor que eu fiz aqui, ó, e eu fiz assim, ficou torto, mas eu quero alinhar esse com esse. Então você vem aqui, ó, isso nós vamos aprender bastante mais para frente, mas é só para demonstrar como que funciona esse Snap Toggle. Aí você vem aqui em Selection, ok? Na line aqui você vê no menu Modifier, né? Você seleciona a line, vê no menu Modifier, e aqui nessa abinha Selection, se você não visualizar, você só clica na lateral, ele vai expandir o menu. Aí você clica aqui, ó, seleciona, ó, tá vendo que minha seleção já está errada? Vamos lá para o quê?
Ó, vamos mudar aqui para seleção. Seleciona ele, vai no Select Move, que é a tecla S. Como o meu S está ativado, eu consigo clicar aqui, ó, arrastar, ó, e alinhar ele, ó. E aí ele vai alinhar certinho. Por que que eu estou conseguindo fazer esse alinhamento aqui, ó? Vamos descer, ó, consigo alinhar. Tá vendo? Esse e esse estão totalmente alinhados. Se eu descer esse aqui, ó, ele vai alinhar, fazer uma linha reta. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu estou ativando essa opção aqui, ó, Enable X Constraint. Se eu desabilitar ele, eu não consigo, ó. Tá vendo? Ele vai levar, mesmo eu utilizando o eixo, ó, ele vai deixar a modelagem solta. Então você precisa ativar essa opção aqui, ó, que ele vai travar o eixo do meu gizmo aqui, tá? Do meu pivô, ó. Então ele trava o eixo, ó, eu consigo trabalhar com o alinhamento no eixo, independente de qual for. Tá vendo? Então ele te dá bastante liberdade para você trabalhar com os teus desenhos dentro do 3ds Max, utilizando essas ferramentas. E por fim, vamos ativar aqui, eu tenho esse aqui, ó, Angle Snap Toggle. Esse Angle, ele é super importante. Por quê? Vamos aqui desenhar o nosso box novamente. Não se preocupe se vocês não estão conseguindo encontrar os menus aqui que eu estou fazendo, os desenhos, porque eu vou repassar tudo ao longo das modelagens das aulas. Você vai aprender onde localizar as ferramentas, tá bom? Então aqui eu tenho um box. Quando eu vou mover o meu box, é bom você desabilitar aqui, tá bom? O Snap, porque o que acontece? Se você deixar o Snap ativado, ó, ele vai selecionando, por exemplo, eu vou desenhar aqui, ó, um retângulo aqui no topo. Desenho um retângulo, vou na vista 3D e eu quero mover meu box. Então, ó, se você deixar ativado, às vezes ele vai pegando o Snap aqui, ó, tá? Se você tem bastante objetos na cena, uma cena já modelada, ele vai pegar todos os snaps de todos os objetos que você tem na cena. E aí ele pode travar o teu Max, você não vai conseguir trabalhar. Então, quando você for mover um objeto, você desabilita o Snap. Qual é a tecla de atalho desse Snap? A letra S. O S habilita e desabilita, tá? S de Snap. Então, eu tenho aqui meu objeto. E eu quero rotacionar meu objeto. Só que eu quero rotacionar ele 45 graus. Então, se eu rotacionar aqui, você está vendo como que está passando os graus aqui? Ó, ele está passando de 1 em 1 grau. Então, você não tem uma precisão na sua rotação aqui do seu objeto, tá vendo? Aí você vai ter que mexer, mexer, mexer. Nossa, não fica 45. Como que eu faço para rotacionar exatamente 45 graus aqui? Você vem aqui, ó, Angle Snap Toggle. Você clica nele, vem com o botão direito nele aqui, ó. Ele vai estar aqui em Options, é o mesmo Options aqui, tá? Esse Options ele serve para todos esses comandos daqui. Mas você tem essa opção aqui em Options, ó, Angle. E aqui você tem, né, o ângulo, quantos graus você quer trabalhar. Eu deixo como 5 graus, porque ele vai, quando você ativar essa opção, ele vai girar de 5 em 5 graus. Então você tem 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 graus. Então você consegue ter essa precisão na hora de rotacionar o seu objeto. Ó. 45 graus. Opa! Então rotacionei ele 45 graus, ativando o Angle Snap Toggle. Ok? E o Percent, ele vai ser utilizado, se eu não me engano, eu acho que é na hora de... Esse Percent aqui, na verdade, eu quase não... Eu uso, mas eu não estou lembrada quando que ela é útil para mim, tá? Eu vou deixar o porcentagem ali em off, ok? Logo, né, ao longo das aulas, se a gente for usar, com certeza eu vou retomar aqui. Mas esses dois aqui é super importante para você ter o seu ângulo aqui com mais precisão, tá bom?
Esses são os comandos básicos que a gente precisa entender nessa primeira aula, tá? Teclas de atalho e alguns comandos aqui nessas setagens aqui, tá bom? Então, na próxima aula, a gente já vai importar a planta para o nosso projeto, vamos começar a subir paredes e aí, consequentemente, nós vamos estar aprendendo novos comandos que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!